Se você é como a maioria das pessoas sensatas, quando ouviu que os Estados Unidos querem comprar a Groenlândia, provavelmente deu um sorriso irônico. Parece um delírio, capricho de magnata ou manchete, mas permita-me dizer algo. Enquanto todos riem, satélites militares detectam algo no gelo, levando o Pentágono ao DEFCON 3. Não estamos falando de comprar uma ilha para construir hotéis, estamos falando de que, há apenas alguns dias, um avião militar pousou em Nuuk com uma força de elite europeia, o que aumentou o nível de alerta. Eu lhe asseguro que com este vídeo você terá o contexto claro de todo esse drama da Groenlândia. Detalhes, dados, contexto e como. A chegada de 39 soldados é só a ponta do iceberg. Estamos diante de uma simples disputa diplomática. Groenlândia é a peça-chave de como o novo mapa do poder mundial está sendo reconfigurado. E é que, há apenas alguns dias, um avião de transporte C-130J da Força Aérea Dinamarquesa descarregou o que a Europa chama de força de dissuasão. Desceram 15 soldados da unidade de elite de infantaria de montanha do exército francês. Desceram outros 13 especialistas de reconhecimento alemães, 3 oficiais suecos e 2 finlandeses. No total, uma força multinacional de 39 homens. Ouviu bem? 39 soldados europeus foram enviados em uma missão rápida de 2 dias, chamada Operação Resistência Ártica, para, e cito textualmente o comunicado da União Europeia, demonstrar a determinação da Europa. 39 homens para deter a maior superpotência militar da história moderna. Se o senhor acha que é uma piada, não é só isso. O que ocorre agora, na reta final do primeiro mês de 2026, não é um exercício militar. É o sintoma de que o sistema internacional, como conhecemos desde 1945, está se rompendo, para não dizer que já se rompeu, está realmente se reconfigurando. Enquanto você me escuta, o presidente Donald Trump não só reafirmou querer comprar a Groenlândia, como também iniciou ações financeiras e militares. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bassett, disse claramente em Davos há apenas algumas horas que a Groenlândia é essencial para o escudo antimísseis Golden Dawn dos Estados Unidos. A propósito, falando sobre a reunião de Davos, ontem à noite o Air Force One teve que dar meia volta por causa de uma falha elétrica. Imagine o homem mais poderoso do mundo, às 11 da noite numa pista escura, trocando de avião às pressas entre caixas de sanduíches e bagagens jogadas. É a segunda vez que isso acontece em meses. Até a máquina mais segura do planeta está sofrendo curto-circuito. O que te faz pensar que a diplomacia global vai resistir à pressão que está sendo exercida agora? Com toda essa questão da Groenlândia, bem, o que Bassett disse sobre a importância essencial da Groenlândia para o projeto Golden Dawn tem muito fundamento. E aqui está o problema. A Europa diz não, a Dinamarca diz não, e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik, diz que não vão ceder à pressão. Mas Wall Street fechou ontem com uma queda brutal porque Trump ameaçou com tarifas massivas se não houver abertura para negociação. O ouro e a prata agora estão em máximas históricas. O medo é real, não é conversa fiada, governantes. Vamos nos perguntar, por que isso acontece? Por que uma ilha gelada com só 56 mil habitantes vale arriscar romper a OTAN? Por que os Estados Unidos tratam seus aliados europeus como inquilinos inadimplentes? A resposta vai além das manchetes formais que a CNN pode te dar. A resposta está sob o gelo, nas terras raras que controlam seu celular ou TV. Onde você me assiste agora, e em uma base espacial chamada Pitofig, que é a única coisa que impede que um míssil hipersônico russo ou chinês atinja a cidade de Nova York. Então vamos deixar a histeria de lado e olhar para os mapas, os orçamentos militares e a geologia. Porque quando você entender o que está em jogo de verdade,
vai perceber que a compra da Groenlândia não é uma loucura, não é um capricho. É talvez a jogada mais fria e calculista da estratégia geopolítica e militar da era moderna. Não é à toa que todos brigam por ela. Groenlândia não é um país no sentido funcional da palavra. É um porta-aviões natural geológico estacionado no lugar mais estratégico do hemisfério norte. Olhe para ela em qualquer mapa, seja dos terraplanistas ou da Terra Redonda. Aqui tem para todos os gostos. Coloque-se no que conhecemos como Polo Norte, se você está na Rússia e quer disparar um míssil nuclear contra os Estados Unidos. A rota mais curta passa justamente por cima do Ártico, se você está na China e quer enviar seus produtos para a Europa. Sem passar pelo Canal de Suez ou pelo Estreito de Malaca, a rota mais rápida, agora que o gelo está derretendo, aliás, passa justamente pelo Ártico, bem nas praias frias e nada paradisíacas da Groenlândia. Quem controla a Groenlândia controla a porta de entrada e saída do mundo moderno. Até agora, os Estados Unidos tinham um acordo. A Dinamarca fornecia a bandeira e eles as armas. Especificamente na base espacial Pitufik, que antes era conhecida como Thule, é a instalação militar mais ao norte dos Estados Unidos. Lá opera o 12º Esquadrão de Alerta Espacial, que possui um radar de matriz em fase de estado sólido, que é basicamente o olho que tudo vê. No hemisfério norte, se um míssil for lançado da Sibéria, Pitufik é o primeiro a ver. Mas isso é só metade da história. Uma das razões, porque na verdade são várias, do porquê Trump está obstinado, disposto a romper a mesa de negociação. Não é pelo que já está lá, mas sim pelo que ele planeja colocar. O documento orçamentário da Força Aérea para o ano fiscal de 2026 da Força Aérea dos Estados Unidos, que acabou de ser apresentado, inclui uma verba enorme para algo chamado Golden Dome, ou Cúpula Dourada. Estamos falando de um 26,3 bilhões de dólares só para a Força Espacial. Visa dar vida ao projeto inspirado no chamado Domo de Ferro, a Cúpula de Ferro de Israel, que protege os céus israelenses, só que esta está protegendo a potência mundial de agora. O general Stephen Whiting, chefe do Comando Espacial dos Idaho, visitou a base de Pitufik no mês passado. Não foi uma visita de cortesia, foi uma inspeção de imóveis. A administração Trump não considera a Groenlândia apenas uma ilha dinamarquesa, mas sim uma plataforma para instalar a nova geração de interceptores a laser e energia dirigida. O Domo de Ferro para a América, citado por Trump em sua ordem executiva, segue uma lógica americana brutalmente simples. Se vamos gastar trilhões construindo o escudo que protegerá o Ocidente, não podemos fazê-lo em terreno alugado, onde um parlamento em Copenhague ou em Nuuk pode decidir que amanhã fecha a torneira. Veja a fragilidade da situação. O primeiro-ministro da Groenlândia, Nielsen, declarou ontem no Facebook: "Não cederemos à pressão." Essa é uma frase nobre, mas a realidade é que o orçamento de defesa da Groenlândia não existe. Sua economia depende dos subsídios dinamarqueses e da Dinamarca. Com respeito e guardadas proporções, claro, eles têm um exército projetado para a paz, não para defender um território de 2 milhões de quilômetros quadrados. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. Isso nos leva ao segundo ponto crítico. Se a segurança é o escudo, a economia é a espada. Você já ouviu falar das terras raras? São aqueles 17 elementos químicos com nomes impronunciáveis que são essenciais para construir.
desde a bateria do seu carro elétrico até o sistema de guiagem de um míssil Tomahawk. Atualmente, a China controla quase 90% do processamento desses minerais. Se Xi Jinping, presidente da China, acordar irritado e decidir fechar a torneira, a indústria de alta tecnologia do Ocidente colapsa em poucas semanas. Agora, você sabe quem tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo, ainda não exploradas? Exatamente a Groenlândia. Muitos afirmam que este é o ponto principal. Lugares como Cannabicelt, no sul da ilha, estão repletos de neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Não falo de deuses gregos, mas sim desses minerais de nomes impronunciáveis, as terras raras. De acordo com o Atlantic Council e o CIS, a Groenlândia poderia, sozinha, quebrar o monopólio chinês. Mas aqui está o problema. E preste muita atenção, porque é isso que deixa Washington justamente furioso. Durante a última década, enquanto os Estados Unidos dormiam, empresas chinesas estiveram comprando licenças de mineração na Groenlândia e estiveram investindo em infraestrutura. A iniciativa da famosa Rota da Seda Polar, que é impulsionada por Pequim, não é uma teoria, é realmente algo que está sendo colocado em prática. O general da OTAN, Alexander Grankiewicz, alertou sobre isso na Conferência de Segurança na Suécia justamente neste domingo. Ele afirmou que as ações conjuntas de Rússia e China no Ártico são uma ameaça crescente, ou seja, não só os Estados Unidos percebem a ameaça, a Europa também a sente fortemente. Convido você a se colocar no lugar de quem comanda a Casa Branca. Por um momento, você tem seu maior rival geopolítico, a China, entrando no seu quintal, tentando comprar os recursos que você precisaria para a sua segurança. Bem debaixo do nariz de um aliado europeu, a Dinamarca, que parece incapaz de bloquear esses investimentos sozinha, devido à complexa autonomia da Groenlândia. Muitos analistas afirmam que, para Trump, isso não é imperialismo do século XIX, é uma aquisição hostil corporativa necessária para evitar a falência da segurança nacional. O argumento dele é: ou nós pegamos ou a China pega. Feito, Moscou já está aproveitando o espetáculo. A embaixada russa na Bélgica emitiu um comunicado zombando da situação, dizendo que a OTAN está militarizando o Ártico e sugerindo que só a Rússia pode impedir isso. Essa é a tática clássica russa: semear discórdia enquanto o Ocidente briga entre si e ele aproveita a oportunidade. Agora, algo importante. As estatísticas do canal mostram que 42% de vocês acompanham fielmente as análises e acham que estão inscritos, mas não estão. Às vezes o YouTube dá problema ou a gente deixa passar. Faça um favor a si mesmo, então, e verifique agora mesmo aqui embaixo se o botão está pedindo para se inscrever. Se estiver, clique nele. Enquanto digo isso, você pode estar fazendo isso agora, leva só alguns segundos. Agora, vamos para a reação da Europa. E é aqui que devemos separar o barulho político da capacidade militar real. A Operação Resistência Ártica, como foi chamada por esses 39 soldados que mencionei no início, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, escreveu no Text, orgulhoso sobre o desdobramento. Matt Frederiksen, da Dinamarca, diz que a ambição americana é séria e que eles devem prevenir esse cenário. Mas sejamos honestos, o que eles vão fazer? 15 soldados franceses e 13 alemães em Nuuk. Eles vão atirar nos fuzileiros navais se eles desembarcarem lá, nas praias nada paradisíacas da Groenlândia? Claro que não, eles não estão lá para isso. Quem estiver interpretando esse acontecimento dessa forma está vendo uma situação totalmente diferente. Isso deve ser visto como um gesto político, não militar. É a Europa dizendo: continuamos aqui, somos relevantes, mas a dura verdade, a verdade que dói ouvir em Paris e Berlim, é que a Europa terceirizou sua segurança para os Estados Unidos durante 75 anos.
E agora que o proprietário quer renegociar o contrato de aluguel da cobertura, os inquilinos não têm com o que pagar. A ameaça de tarifas do Trump é a prova disso. O mercado de ações caiu ontem, não por medo de guerra na Groenlândia, mas sim de guerra comercial. Se os Estados Unidos impuserem tarifas de 20%, 50%, agora imagine de 100% sobre os produtos europeus, como punição por obstruírem o que ele chama de segurança nacional americana. No Ártico, a economia europeia entra em recessão. No dia seguinte, vai à Groenlândia, uma recessão europeia? É a pergunta que Donald Trump faz cada líder da União Europeia se questionar. Isso nos leva a temas incômodos, mas totalmente válidos. Talvez você pense, Ari, isso é só o Trump sendo o Trump? É uma tática de negociação, ele quer um acordo melhor, não comprar a ilha inteira. Não se pode comprar um país com pessoas neste século em que vivemos, em pleno 2026. Bom, permita-me estourar essa bolha. Vamos olhar para a legislação, que é o que realmente dá forma a tudo isso. O congressista Randy Fine introduziu o que se chama de Lei de Anexação e Condição de Estado da Groenlândia. Ele fez isso em 13 de janeiro. E isso não é um comentário da Rede X, é um projeto de lei no Congresso. Olhe o orçamento. O Pentágono já direciona recursos para a infraestrutura, o que só faz sentido com o controle total do território. Por outro lado, temos a história de que os Estados Unidos compraram a Louisiana da França, compraram o Alasca da Rússia, compraram as Ilhas Virgens da Dinamarca em 1917. A ideia de comprar território para garantir fronteiras é tão americana quanto a torta de maçã. A diferença é que agora há pessoas vivendo lá que têm uma identidade nacional própria. Claro, e estamos falando dos inuites, e também tem um governo autônomo, e é aqui que o choque cultural é inevitável. Para o groenlandês médio isso é ofensivo. Eles lutaram por décadas por mais autonomia da Dinamarca, não para virar o 51º estado dos Sabraiçaus, mas aqui temos uma nuance cínica, e é preciso dizer, muitos na Groenlândia também estão cansados da falta de oportunidades econômicas. Se você pensar, os Estados Unidos chegariam oferecendo cheque em branco, infraestrutura, empregos e renda per capita parecida com a do Alasca. Por quanto tempo vai durar a indignação moral dos groenlandeses? A resposta é simples. O dinheiro não fala, o dinheiro grita e manda. Vamos analisar a dimensão técnico-militar, porque os detalhes também nesse campo importam. O gelo está derretendo. O Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo, o NCIDC, informou que a extensão do gelo marinho no Ártico atingiu um recorde mínimo em 2025. Em palavras simples, a passagem do Noroeste está se abrindo. Isso significa que o Ártico já não é mais uma muralha de gelo protetora, é um oceano navegável. É o equivalente a um novo Mediterrâneo. Lá em cima, no Polo Norte, a Rússia tem a maior frota de quebra-gelos do mundo e a China está construindo a sua a uma velocidade impressionante, como só eles sabem fazer. Os Estados Unidos estão muito atrás em capacidade de superfície no Ártico. A única forma de fechar essa diferença rapidamente não é construindo navios, o que poderia levar 10 anos, mas sim tomando a terra que domina as rotas, controlando os portos de águas profundas. Na Groenlândia, a base de Pituffik é ótima para o espaço, mas os Estados Unidos precisam de portos navais no sul da Groenlândia para poder controlar o fluxo de submarinos russos que descem em direção ao Atlântico. Isso é conhecido como Brecha Duque, Groenlândia, Islândia e Reino Unido. Se a Groenlândia continuar sendo um território semi-independente, com uma política externa confusa gerida pela Dinamarca e uma Dinamarca vacilante, essa brecha fica muito vulnerável. Se a Groenlândia for território dos Estados Unidos, essa brecha se fecha com aço. O que vai acontecer então? Estamos então no jogo da galinha diplomática. A Dinamarca está tentando internacionalizar o conflito
trazendo a OTAN e a União Europeia para se esconder atrás deles. Daí as tropas simbólicas querem dizer a Washington: se você tocar na Groenlândia, está tocando em toda a Europa. Mas os Estados Unidos estão apostando que a unidade europeia é só de papel. Me diga e responda isso para si mesmo. Honestamente, você acha que a Itália ou a Hungria vão sacrificar sua economia para defender a soberania dinamarquesa sobre uma ilha gelada que não tem nada a ver com eles? Trump sabe que não vai ser assim e está apostando nisso. A estratégia dos Hezbollah é clara: máxima pressão, tarifas, ameaças de remover proteção, ofertas diretas a políticos da Groenlândia, ignorando Copenhague. Como dizemos, divida e conquiste. E enquanto isso, no local, a tensão aumenta a cada dia. Um pescador de Nuuk disse à imprensa ontem que vê os soldados estrangeiros e se pergunta se sua casa vai se tornar o próximo campo de batalha. Então a incerteza vai desde as pessoas comuns até as esferas mais altas do poder. Para finalizar, deixo uma reflexão para você. Costumamos achar que fronteiras são linhas fixas e sagradas nos mapas, mas a história mostra que são fluidas. Elas seguem onde o poder vai. O que estamos vendo na Groenlândia não é uma excentricidade, é o reajuste violento das placas tectônicas da geopolítica atual. A velha ordem, onde a Europa podia desfrutar de segurança gratuita e criticar seu protetor, aparentemente morreu. A nova ordem é transacional, crua e fria, tão fria quanto o vento que sopra hoje na base de Pitufik. A pergunta que deve ficar sobre a mesa é: em um mundo onde a Rússia invade vizinhos e a China compra continentes, o Ocidente pode se dar ao luxo de deixar o Ártico em um limbo legal? Porque na geopolítica o vácuo de poder não existe? Se o Nuuk não levantar a bandeira da OTAN com muita firmeza, outra bandeira será levantada, e lhe garanto que essa outra bandeira não vai pedir permissão para entrar na final. Isso não depende de você ou de mim. Como eu sempre digo, somos espectadores, temos uma opinião, claro, somos pessoas livres e podemos pensar e opinar o que quisermos. Nem a sua opinião, nem a nossa, nem a de todas as populações vai determinar o que os verdadeiros atores de todo esse jogo vão alcançar. Então devemos ficar muito atentos, porque isso está apenas começando. Assim chegou 2026, com todos esses problemas em todo lugar. Não se esqueça do que ocorre agora no Irã. Neste canal, também acompanhamos diariamente o desenrolar da crise. Os Estados Unidos estão trazendo mais arsenal para o Oriente Médio, né? Isso está bem complexo. No vídeo de amanhã, trarei todos os detalhes sobre como a situação segue evoluindo no Oriente Médio, com relação ao ataque muito provável dos Estados Unidos contra o Irã. Se esta análise lhe deu uma boa perspectiva do que realmente está acontecendo com a Groenlândia, então considere se inscrever neste canal. Basta clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho. Isso vai permitir que você saiba quando eu postar um novo vídeo e não saia sem deixar seu like. Até mais.